Seja muito bem-vindo a mais um programa da Rádio Gospel FM Bebedouro. Nosso programa, A Prática da Piedade. Hoje vamos tratar um pouco da piedade na nossa conduta prática no dia a dia. O que a piedade influencia nas nossas vidas no dia a dia, praticando cada detalhe e cada esfera dessa vida cristã, a vida de piedade. Em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte a Timóteo: mas rejeitai as fábulas profanas e insensatas e exercitai-te na piedade. O pano de fundo do contexto aqui de Timóteo é um pouco que escasso. Paulo estava se deparando com uma realidade onde a profanação começou a aumentar naquela cidade. As pessoas naquele tempo começou a se corromper e a apostasia tomou conta de muitos que se diziam professar a fé em Jesus Cristo. E a sociedade começou a se corromper e os valores foram se invertendo dia após dia. E hoje, na nossa realidade, no tempo contemporâneo, no século XXI, nós não vemos uma esfera diferente do que acontecia com Paulo naquela época. E creio eu que o mesmo contexto se aplica nos nossos dias. A solução para a gente fugir, mudar essa esfera de profanidade, distorção de valores hoje, seria a prática da piedade. João Calvino, nas suas Instituta da Religião Cristã, foi uma coleção de teologia formulada por ele. Ele não queria fazer aquela teologia e, segundo ele não criou as Instituta para instruir pessoas a ser mais inteligente. Pelo contrário, o João Calvino disse que o intuito das Institutas da Religião Cristã era promover a piedade prática. A piedade, ela é algo central na vida do crente. O crente precisa aprender a exercitar-te na piedade. O que seria piedade? A palavra piedade, no original grego, é eusébia. E ela tem um sentido, um significado um tanto que peculiar. Ela significa uma autoadoração envolvente um culto a Deus, dedicado de coração a Deus. A piedade pode ser caracterizada com um coração enfermos de amor por Deus, ao ponto de esse coração enfermos de amor por Deus se externalizar para fora e a pessoa começar a viver aquilo que ela presencia dentro. A piedade nada mais é que eu praticar a religião do coração. Piedade é esse amor intenso para com Deus. Como nós entendemos a externalidade dessa piedade? Praticar dessa piedade. Para os puritanos do século XVII, piedade tinha algum significado. E eu vou trazer aqui alguns do significado, não quero abordar todos eles, mas vou abordar alguns pontos desses pontos que eu vou trazer agora. Os puritanos criam que para praticar a piedade de maneira veemente, precisava ter a Bíblia todos os dias. Também precisava praticar a meditação, dedicar um tempo para a oração, comunhão com os santos, ou seja, com o povo de Deus, os crentes no Senhor Jesus. Vida devocional regular, diária. Um tempo de vida devocional diária, todos os dias. Frequentar os cultos públicos, solene. E praticar a prática do culto no lar, doméstico. Para eles, esse era um dos pilares da vida cristã. E aqui eu quero abordar o primeiro ponto que os puritanos abordavam, que era as escrituras, o leitar e se deliciar nas escrituras. Por que as escrituras devem ser importantes para a gente? Por que a Bíblia Sagrada deve ser importante para a gente? Por N fatores. Por ser as escrituras inerrante, não contém erros que se contradizem no seu conteúdo essencial. Por ser escritura inspirada por Deus, ela é totalmente soprada pelo Espírito. Por ser ela balearte da nossas vidas cristãs. E também por ela ser a única regra de fé e prática, não apenas para a gente, mas para a nova geração. Sendo assim, nós precisamos aprender a educar os nossos filhos no deleite das Escrituras. Não se engane achando que é só ler a palavra de Deus. A gente precisa aprender a amar a palavra de Deus. O salmista, em todo tempo, eles dedicavam seus corações à observância das Escrituras.
Salmo 119, por exemplo, diz como pode o jovem manter puro o seu coração, observando a palavra de Deus. De todo o meu coração te busquei. Não permita que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus é o que freia o pecado e promove a piedade na prática dos nossos jovens, para que na futura geração, esses jovens possam influenciar suas gerações a viver em piedade. Piedade também é a oração. Precisamos aprender a orar. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. É uma oração contínua. Dia a dia, o tempo todo, dá uma pausa para falar com Deus, expor diante de Deus as suas situações difíceis. Isso fará com que o nosso coração, no decorrer do dia a dia, da nossa semana, nosso mês, possa estar enraizado nas Escrituras Sagradas, enraizado nas promessas de Deus. Uma certa vez perguntaram para um homem de Deus, o que é melhor, a oração ou ler a palavra de Deus? E aquele homem falou, o que é melhor, beber água ou comer comida? E a resposta foi, os dois. Ele falou, da mesma forma, a melhor coisa a se fazer é orar e ler as Escrituras. Daí vem um termo latino, significa orare let labutare, orar e trabalhar nas Escrituras Sagradas. Por isso, praticar a oração é fundamental para as nossas vidas. Existem algumas esferas da oração. Por exemplo, a oração em público. Quando a gente está na nossa igreja e em público, com o corpo cristão, nós oramos de forma pública, onde todo mundo ora junto. Todo mundo ouve a oração de um crente no Senhor Jesus orando pela sociedade, orando pela política do nosso país, orando pelos enfermos da igreja, orando por necessidades. A oração também é vista de maneira doméstica. Orar na hora do almoço, por exemplo, com a esposa, com os filhos, com os pais. A oração antes de dormir. A oração ao acordar. Orações domésticas. Também a oração secreta. Aqui está a verdadeira piedade. É onde eu pratico aquilo que Jesus falou. Quando for orares, feche a porta, vá ao teu quarto, feche a porta do teu quarto e em secreto busque a Deus. E o Deus que te vê em secreto o recompensará. Essa prática da oração secreta é o que promove a santidade e o desejo de praticar os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus. Ou seja, praticar a piedade. Também, uma outra característica da piedade é a meditação. E convenhamos nós, a meditação está um pouco escassa nos nossos dias. Por causa da tecnologia e do avanço tecnológico, a mídia, as redes sociais, ela tira o nosso momento de meditação. Nós hoje não sabemos meditar muito bem. E não era assim no tempos atrás. No século XVII, por exemplo, os puritanos costumavam dizer que a meditação era a arte de observar os próprios pensamentos e observar a própria grandeza de Deus na natureza criada. Um exemplo prático de meditação hoje seria uma pessoa está no dia a dia caminhando e ela de repente olha para o céu e começa a pensar na grandeza desse céu e vê que há uma inteligência superior ao céu que criou aquele próprio céu. E essa pessoa começa a pensar o tamanho de Deus na sua totalidade de poder e majestade por ter criado um céu como nós. A pessoa começa a meditar esses atributos de Deus. Na meditação, os puritanos eles consideravam dois pontos. O primeiro é a meditação ocasional e o segundo a meditação proposital. A meditação ocasional é aquela meditação que, de maneira ocasional, a gente acaba contemplando um inseto, por exemplo, fazer algo fora do comum que nós estamos acostumados. Por exemplo, Provérbios diz para nós observarmos a formiga para ver como elas trabalham duro e fazer um contraste com a vida do preguiçoso, que não trabalha muito. E as que trabalham muito têm a reserva por fim, quando chegar o tempo mau. Observar a natureza faz com que eu comece a contemplar a beleza. Essa é a meditação ocasional. Mas também tem a meditação proposital, que é dedicar propositalmente um tempo preparado de devocional. É a pessoa, ela, depois de ter feito o seu momento, ou entre estar fazendo o seu momento de devocional, pegar e começar em silêncio, em solitude, meditar em tudo que ela tem ouvido, observado e sentido a respeito de Deus.
e ela de maneira proposital, nessa solitude, sem celular, sem mídia social, sem Instagram, YouTube, TikTok, simplesmente é ela e Deus. E ela começa a perceber o estado do seu coração. Ela começa a ver pontos no seu coração de melhoria, pecados que precisam ser abandonados. Como ela não está enxergando os atributos de Deus de maneira veemente, por exemplo, como ela não consegue entender a santidade de Deus e como ela precisa conhecer a santidade de Deus. Como ela precisa saber que Deus é justo. Ela começa a perceber essa justiça de Deus. Ela começa a perceber o amor de Deus e a sua graça consoladora. Essa meditação proposital, ela é uma prática que pode ser aderida dentro da nossa vida devocional. E aqui eu quero finalizar com alguns pontos na nossa prática de meditação e devocional. Primeiro, você pode começar a sua vida de meditação, de oração e de leitura das Escrituras com um simples sentar e fazer uma oração, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito de Deus que te ilumine ao abrir as Escrituras e entender e praticar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que a palavra de Deus é um escrito antigo, ao ponto de a sua língua original ter sido extinta nos nossos dias. E para isso a gente precisa entender e a interpretar essa palavra por meio não apenas do autor físico que escreveu a palavra, mas do autor que inspirou aquele que escreveu, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso, clamar a Deus para que Ele ilumine as nossas consciências para entender, interpretar e praticar as Escrituras é de suma importância. Depois que você fez uma breve oração pedindo para que te ilumine os pensamentos para entender a palavra de Deus e lê-la e praticá-la, agora você lê um capítulo, lê um versículo, medita naquele versículo e vê naqueles versículos pontos que você possa aplicar na sua vida. Depois desse momento, você pode ter um momento de oração confessando seus pecados a Deus. Pecados que você cometeu durante o dia de ontem. Por que é necessário confessar os nossos pecados? Porque a Escritura diz que aquele que diz não ter pecado faz Deus de mentiroso, mas aquele que confessa os seus pecados e abandona é perdoado e purificado de toda justiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. E, sendo assim, confessando os nossos pecados, a gente parte agora para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Agradecer pelo seu trabalho, pelo ar que você respira, pelo alimento, pela família, por todas as dádivas espirituais, pela igreja que você se encontra, pela conversão no Senhor Jesus Cristo. Agradecer porque Ele tem sido bom. Depois disso, você também pode interceder por alguém que precisa da sua oração. Talvez um enfermo, uma pessoa que precisa se converter, um irmão, uma irmã que necessita de conversão. Alguém da sua igreja que pediu oração para você e você esqueceu. Interceder por amigos, interceder por familiares, interceder por seu cônjuge, interceder por... Depois de interceder, você pode contemplar de maneira solitude a grandeza de Deus. Em silêncio, observar como Deus é, sua graça, como Ele age na sua vida, tudo que Ele tem feito para você e como você e eu temos abusado da sua paciência, vivido uma vida não tão santa e pura no sentido piedoso para com Deus. E ao enxergar isso, nos arrependermos, em quebrantamento, nos humilharmos, e assim seremos exaltados. Aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Jesus diz. Por fim, eu finalizo com uma meditação de John Bunyan, um dos puritanos também do século XVII. Ele diz: a oração é um sincero, sensível derramar da alma diante de um Deus grandioso, através de Cristo, no poder do Espírito Santo e no amor de Deus Pai. Por isso, eu te chamo a viver a prática da piedade. Vem conosco no nosso próximo programa, onde nós vamos decorrer essa vida cristã na prática, ou seja, aprender a prática da piedade. Te espero no próximo bloco.